Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Atalaiando o Mundo. Hoje nós vamos conhecer a história de um dos hinos mais famosos e mais cantados há séculos em nossas igrejas. Então, aguardem a vinheta e em seguida iniciamos o nosso vídeo dessa semana. Martinho Lutero nasceu em Eisleben, na Alemanha, em 10 de novembro de 1483. Filho de Hans Lutero e Margaret Ziegler, ele estudou nas escolas de Mansfield, Magdeburgo e Eisenach, pois seus pais queriam vê-lo como funcionário público para melhorar as condições financeiras da família. Em 1501, Lutero matriculou-se na Universidade de Erfurt, no curso de Direito. Tudo mudou na vida de Lutero em 1505. Enquanto caminhava por uma estrada em direção à casa dos pais, caiu uma grande tempestade com inúmeros raios cortando o céu. Uma descarga elétrica caiu perto dele. Temendo por sua vida, Lutero fez uma promessa a Santa Ana, de que caso a tempestade parasse, ele se tornaria um monge. Como se o céu atendesse ao seu pedido, a tempestade parou e Lutero cumpriu a sua promessa ao ingressar na ordem agostiniana. Martinho Lutero dedicou-se por completo à vida no mosteiro, empenhando-se em realizar boas obras, a fim de agradar a Deus e a servir ao próximo através de orações por suas almas. Dedicou-se intensamente à meditação, à autoflagelação, às muitas horas de oração diárias, às peregrinações e às confissões. Quanto mais tentava ser agradável ao Senhor, mais se dava conta de seus pecados. Lutero tinha uma profunda convicção do pecado, e por mais que ele se flagelasse, que orasse, sua alma não tinha paz. Até que ao ler atentamente a Epístola aos Romanos, capítulos 3 e 4, teve a convicção de que a salvação não dependia de seus próprios méritos, mas era fruto da fé e não das obras, o que chamamos hoje de sola fide. No início do século XVI, a Igreja Católica estava empenhada em arrecadar fundos para a construção da Basílica de São Pedro no Vaticano. Como o projeto era enorme, os recursos financeiros também eram altos. E para atrair o maior número de participação dos fiéis e maior arrecadação financeira, muitos bispos começaram a cobrar por serviços da Igreja que até então eram oferecidos gratuitamente aos fiéis. As indulgências, isto é, a remissão dos pecados, começou a ser cobrada. Não bastava simplesmente o fiel fazer sacrifícios e ter uma vida penitente. Era preciso pagar pelo perdão dos pecados. Isso chamou a atenção de Lutero ao perceber a vida de luxo e bonança que o alto clero vivia, enquanto a maioria da população estava na miséria. A alma penitente, a confissão dos pecados e a busca pela santidade não valiam mais do que algumas moedas. Em 31 de outubro de 1517, Lutero afixou 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Basicamente, ele questionava esse comércio de graças e o poder absoluto da igreja na fé popular, e afirmava que a Bíblia era o texto primordial que deveria ser considerado acima de qualquer autoridade papal. Aquilo era a forma de, abre aspas, abrir uma discussão, fecha aspas, sobre um assunto, assim como fazemos hoje congressos científicos onde ideias são debatidas. Ele não estava questionando a autoridade da igreja, ele estava abrindo uma discussão para que pudesse tirar uma conclusão daquele material que ele afixou, as teses que ele afixou na porta do castelo.
Mas como a imprensa estava em seu início, as pessoas, ao verem as teses coladas na porta do castelo, elas copiaram aquilo, levaram e imprimiram, e aquilo foi distribuído para um grande número de pessoas, e aquilo invadiu não só a Alemanha, mas a Europa inteira. E isso chegou aos ouvidos do Papa. E como ele recusava-se a se retratar, Lutero se recusava a se retratar, ele foi convocado finalmente para se retratar formalmente na conhecida Dieta de Worms, ou Assembleia de Worms, uma assembleia onde ele deveria se retratar sobre aquelas coisas que ele estava falando e escrevendo. Segundo o livro História dos Hinos que Amamos, ao decidir comparecer à Assembleia, ele encontrou inspiração ao ler o Salmo 46, sabendo dos riscos pessoais que correria ao comparecer à Assembleia. Ele poderia ser preso ou talvez até condenado à morte. E inspirado por esse Salmo 46, ele compôs a letra e a música do hino Castelo Forte. Diz o livro Heróis da Fé de Orland Spencer Boyer, que na viagem para Worms, ao avistar as torres das igrejas, levantou-se da carroça em que viajava e cantou o hino de sua autoria. Ao entrar na cidade, a multidão que o acompanhava era maior do que a que fora ao encontro do rei Carlos V, que iria dirigir a Assembleia. O imperador Carlos V inaugurou a Dieta Imperial, ou Assembleia, no dia 22 de janeiro de 1521. Lutero foi chamado a renunciar ou confirmar os seus ditos, e foi-lhe outorgado um salvo-conduto para garantir-lhe o seguro deslocamento. Sim, porque ele tinha medo, e isso era um medo que todos tinham, de que, dependendo do que ele dissesse, ele pudesse ou ser condenado à prisão ou à morte. Portanto, já deram antecipadamente esse salvo-conduto para que ele pudesse falar de uma maneira mais tranquila, vamos dizer assim. No dia 16 de abril, Lutero apresentou-se na Dieta, na Assembleia. João Meyer, assistente do arcebispo de Trier, mostrou a Lutero uma mesa cheia de cópias dos seus escritos. Perguntou-lhe então se os livros eram seus e se ele acreditava naquilo que as obras diziam. Lutero pediu um tempo para pensar em sua resposta, o que lhe foi concedido. Então isolou-se em oração e depois consultou seus aliados e amigos, apresentando-se à Assembleia no dia seguinte. Quando a Assembleia tratou do assunto, o conselheiro Meyer pediu a Lutero que respondesse explicitamente a seguinte questão: Lutero, repele seus livros e os erros que ele contém? Lutero então respondeu: que se me convençam mediante testemunho das Escrituras e claros argumentos da razão, porque não acredito nem no Papa nem nos concílios, já que está provado a miúde que estão errados, contradizendo-se a si mesmos, pelos textos da Sagrada Escritura que citei, estou submetido à minha consciência e unido à palavra de Deus. Por isso, não posso nem quero retratar-me de nada, porque fazer algo contra a consciência não é seguro nem saudável. E de acordo com a tradição, Lutero então proferiu as seguintes palavras: não posso fazer outra coisa, esta é a minha posição, que Deus me ajude. Nos dias seguintes, seguiram-se muitas conferências privadas para determinar qual o destino de Lutero. Antes que a decisão fosse tomada, Lutero abandonou Worms. Durante seu regresso a Wittenberg, desapareceu. O imperador redigiu o Edito de Worms a 25 de maio de 1521, declarando Martinho Lutero fugitivo e herege e proscrevendo suas obras.
A qualidade musical de Castelo Forte é atestada pelo uso que se fez da obra no decurso da história. Johann Sebastian Bach, que viveu de 1685 a 1750, a usou para criar uma cantata em homenagem à Reforma. E ela é a obra que está catalogada pelo símbolo BWV número 80, e essa obra é baseada no coral de Lutero com o mesmo nome e foi apresentada pela primeira vez em 1730 durante a festa da Reforma. O famoso coral de abertura é considerado um dos pontos altos da arte da composição coral de Bach, veiculando a primeira estrofe do hino em forma de moteto. Moteto é em vozes, em diferentes vozes. Por sua vez, o compositor Felix Mendelssohn, que viveu de 1809 a 1847, usou o hino na sua Sinfonia número 5, intitulada A Reforma, considerada por alguns como uma obra-prima. Giacomo Meyerbeer, que viveu em 1791 até 1864, um compositor alemão, compôs uma ópera chamada Les Huguenots, onde usa o tema do hino Castelo Forte. E esta peça, o Huguenot, é em francês, é francês essa palavra. E o libreto desta ópera é de Eugène Scribe e Émile Deschamps. Ela teve a sua estreia mundial em Paris em 1836. Devido ao assunto da ópera, às vezes ela foi apresentada com títulos diferentes, tais como Os Guelfos, ou Os Gibelinos, ou Os Anglicanos e Os Puritanos, dependendo do lugar aonde ela foi apresentada, para evitar problemas de tensões religiosas que inflamavam as plateias na época. Richard Wagner, que viveu de 1813 a 1883, também um compositor alemão, escreveu a ópera Tannhäuser, onde no terceiro ato ele faz uma referência a esse hino. Há uma cena chamada Canto do Peregrino. Nesta cena, o peregrino canta uma melodia que lembra o hino Castelo Forte. Richard Strauss, que viveu em 1864 até 1949, compôs a sinfonia Ein Heldenleben, ou Uma Vida de Herói, também utilizando o hino de Lutero. Strauss compôs essa obra em 1898. Ela é uma sinfonia, um poema sinfônico que descreve a vida de um herói fictício. E no movimento final, Strauss incorporou uma melodia parecida, semelhante, que lembra o hino Castelo Forte como parte da sessão A Grande Batalha contra os Inimigos. Como vemos, pelos exemplos de grandes músicos da história da música que se inspiraram na música de Lutero para suas próprias obras, percebemos a grande importância que não apenas Martinho Lutero e sua música teve no desenvolvimento cultural, econômico, social, religioso e linguístico. E aqui eu preciso fazer uma pequena explicação antes de continuarmos com essa questão da música. O idioma alemão, como conhecemos hoje, foi sistematizado, estruturado e unificado por Lutero, quando ele traduziu o Novo Testamento para o alemão. Porque antes desta tradução não havia o idioma alemão, como é conhecido hoje, mas era um monte de dialetos diferentes com muitas semelhanças, mas também muitas diferenças. Martinho Lutero, ao traduzir o Novo Testamento, criou, digamos assim, o idioma alemão, que é falado hoje. Para a gente ter uma ideia, Johann Wolfgang von Goethe, considerado uma das mais importantes figuras da literatura alemã e do romantismo europeu, lá no final do século XVIII, começo do século XIX, escreveu o drama Fausto, que é considerado a sua obra-prima.
Escreveu também romances, peças de teatro, poemas, reflexões teóricas na área da arte, literatura, ciências. E ele, o Goethe, declarou, aspas para ele: os alemães só se tornaram um povo por intermédio de Lutero. Tanto Goethe quanto Friedrich Schiller, poeta, filósofo, médico e historiador alemão, e dois grandes homens das letras da Alemanha no século XVIII, escreveram as suas obras nesta língua criada por Lutero. Voltando na questão da reforma protestante, que influenciou a Europa de um modo geral, primeiramente a Alemanha, mas a Europa de um modo geral, a ponto de mudar governos, mudar a relação dos cidadãos com o Estado, que era a igreja, o Estado era a igreja, a relação do homem com Deus, porque retirou o intermediário que era o clero dessa relação. Porque o povo naquela época dependia da igreja, mais especificamente do clero, para obter perdão dos pecados, chegando ao ponto de ter que pagar com dinheiro pela sua absolvição. A educação do povo também foi algo preponderante que aconteceu no período da Reforma, com a criação de diversas escolas que possibilitaram a alfabetização de muitos, coisa que anteriormente estava restrita a uma pequena parcela de privilegiados, mormente da natureza da nobreza e do clero. O incentivo ao desenvolvimento da ciência, que sempre esteve nas mãos dos cristãos, alguns exemplos: Nicolau Copérnico, Johannes Kepler, Galileu Galilei, René Descartes, Isaac Newton e tantos outros, e a música em especial. Depois da Reforma Protestante, a música sacra nunca mais foi a mesma. Se antes o cântico litúrgico era restrito aos monges ou clero, homens, após a Reforma Protestante isso passou para a congregação, que cantando no seu idioma materno e não mais em latim, e agora ambos os sexos cantavam e adoravam a Deus, não apenas os homens, além de dar uma nova cor à liturgia dos cultos, aproximou mais os fiéis da palavra de Deus através das letras das músicas. Bach, que sofreu grande influência da Reforma Protestante, porque viveu 170 anos após a Reforma, ele viveu de 1685 a 1750, ele foi luterano, da Igreja Luterana, e suas músicas, em especial suas cantatas sacras, instituiu a polifonia, que é o que eu canto em vozes diferentes, como a gente conhece os corais hoje, soprano, contralto, tenor, baixo. Com isso ele trouxe um brilho, um vigor que era inimaginável naquela época. E tudo isto é a herança que nós temos. Como disse Isaac Newton, que escreveu em 1675, abre aspas para ele: se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes, referindo-se ao desenvolvimento observado no mundo desde aquela época de Newton, que foi por causa desses gigantes que vieram antes deles, como Lutero, que permitiram aos que vieram depois ver maiores distâncias, porque estavam sobre os ombros desses gigantes. Essa música Castelo Forte nos dá a dimensão do poder de Deus na condução deste mundo sobre todos os aspectos, para seus objetivos, e especialmente o de glorificar o seu próprio nome. Ele nos mostra como ele, Deus, capacita, utiliza os seus servos para a sua obra redentora, que tem como clímax a vida, o sacrifício, a morte e a ressurreição de seu Filho para nos resgatar. Que ele sempre seja o nosso castelo forte e que ele nos abençoe. Até o próximo vídeo, se ele assim nos permitir.
Um abraço.